É devastador sair de uma discussão se sentindo confuso, culpado e com a impressão de que, apesar de ter tentado se explicar com honestidade, foi colocado no papel de vilão da história. Se você vive ou já viveu isso, talvez esteja lidando com algo muito mais sério do que uma simples incompatibilidade de personalidade. Talvez esteja enfrentando um tipo de manipulação emocional tão sofisticado que transforma você, a vítima, em culpado, aos olhos dos outros e, pior ainda, aos seus próprios olhos. Esse tipo de distorção da realidade é uma das táticas mais perigosas que um narcisista pode usar. E o efeito é devastador. Você começa a duvidar da sua sanidade, questionar sua memória, se culpar por coisas que não fez e se envergonhar de sentir o que sente. Aos poucos, sua autoestima é corroída, sua confiança desaparece e sua saúde emocional vira refém de um ciclo de abuso silencioso e invisível. Narcisistas não apenas manipulam. Eles montam um espetáculo onde interpretam a vítima perfeita, enquanto você, confuso, exausto e emocionalmente ferido, passa a ser visto como instável, controlador, agressivo ou até abusivo. Eles têm uma habilidade assustadora de inverter os papéis e contam com isso para manter o controle, destruir sua credibilidade e isolar você cada vez mais. Este vídeo vai abrir seus olhos. Vou te mostrar as 6 estratégias secretas que narcisistas usam para fazer você parecer o vilão, mesmo quando está apenas tentando sobreviver ao abuso. Cada uma dessas táticas é sutil, mas profundamente destrutiva, e entender como funcionam é o primeiro passo para se libertar. Fica comigo até o fim, porque quanto mais você entende, mais força você tem para se proteger, recuperar sua voz e reconstruir sua liberdade emocional. Estratégia 1. Gaslighting. Quando a mentira parece verdade e a verdade parece loucura. O gaslight é uma das ferramentas mais poderosas e destrutivas usadas por narcisistas para virar o jogo emocional. Trata-se de uma forma sutil, porém sistemática, de manipulação psicológica, em que a vítima é levada a duvidar da própria percepção, da própria memória e até da própria sanidade. No início pode parecer algo pequeno, uma frase dita com desdém. Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você entendeu tudo errado. Mas com o tempo, esses comentários se acumulam e começam a corroer sua confiança interna. Você passa a pensar 2 vezes antes de falar. Começa a se questionar, a revisar mentalmente conversas, atitudes, situações que antes pareciam claras e agora parecem um borrão. E enquanto você mergulha nesse caos interno, tentando entender o que está acontecendo, o narcisista se mantém firme, frio, seguro. Afinal, o objetivo dele não é apenas vencer uma discussão. É reescrever a história inteira para que pareça que você é instável, dramático ou emocionalmente descontrolado. Essa técnica é especialmente perigosa porque não acontece de uma vez só. É um processo lento que se infiltra no cotidiano. A cada dúvida plantada, a cada distorção dos fatos, a cada você está ficando louco, o narcisista vai construindo uma nova realidade, onde ele é racional, equilibrado e sempre certo, e você é o problema. Com o tempo, você pode até começar a pedir desculpas por coisas que não fez, a ceder em conversas que nem deveria estar tendo, a sentir vergonha por ter sentimentos legítimos. E nesse ponto, ele já ganhou, porque você deixou de confiar em si mesmo. E alguém que não confia em si se torna mais fácil de controlar. Identificar o gaslighting é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Você precisa começar a registrar seus sentimentos, validar suas memórias e, principalmente, confiar nos seus sinais internos. Quando algo parece errado, é porque provavelmente está. Você não está louco, está sendo manipulado, e quanto antes reconhecer isso, mais rápido poderá se libertar. Estratégia 2. Ataques sutis, seguidos de vitimismo. A manipulação camuflada de fragilidade. Uma das estratégias mais engenhosas de um narcisista é alternar entre ataque e vitimismo de forma quase teatral. Eles sabem exatamente como cutucar onde dói, provocar desconforto, soltar críticas disfarçadas de brincadeira ou preocupação, e assim que você reage, viram o jogo. Eu só queria ajudar. Nossa, você sempre entende tudo errado. Você me trata como se eu fosse um monstro.
Essa dinâmica é extremamente tóxica porque mistura dois polos emocionais opostos. Primeiro, o narcisista ataca sutilmente, com palavras que desvalorizam, ridicularizam ou enfraquecem. Depois, ao perceber sua reação, ele se faz de vítima, como se fosse você quem estivesse exagerando ou sendo agressivo. O resultado? Você começa a se sentir cruel por reagir, culpado por se defender. É nesse momento que o ciclo se fecha. Ele te fere e depois te faz pedir desculpas. E aos olhos dos outros, quem parece emocionalmente instável é você. Afinal, ele se comporta como alguém calmo, sensato, incompreendido. E você, tomado pela dor, age de forma mais intensa, o que alimenta a narrativa de que está sempre exagerando. Essa inversão emocional é tão bem executada que até você começa a acreditar nela. E isso é devastador. Porque ao invés de identificar os ataques como abusivos, você passa a enxergar suas próprias reações como falhas de caráter. Vai internalizando que precisa ser mais paciente, ter mais controle, quando na verdade está sendo emocionalmente sabotado. A chave para escapar dessa armadilha está em reconhecer o padrão. Toda vez que alguém alterna entre te ferir e se fazer de vítima quando você reage, há manipulação envolvida. Pessoas saudáveis assumem o impacto de suas palavras. Elas não se escondem atrás da fragilidade para evitar responsabilidade. Não se engane. Quando a pessoa te provoca para depois se esconder no papel de coitada, isso não é sensibilidade. É estratégia. E o objetivo é um só: te fazer parecer cruel, exagerado, desequilibrado, para que enquanto você se explica, ela continue manipulando. Estratégia 3. Isolamento e descredibilização social. Quando ninguém mais acredita em você. Uma das estratégias mais silenciosas, e ao mesmo tempo mais perigosas, que um narcisista pode usar contra você é te isolar. Mas não dizem diretamente afaste-se das pessoas. O que fazem é minar, pouco a pouco, seus vínculos, sua credibilidade, sua reputação emocional. E o pior, fazem isso com tanta sutileza que, quando você percebe, já está cercado apenas por pessoas que acreditam mais neles do que em você. Tudo começa com comentários inocentes, ditos em tom de preocupação. Acho que sua amiga tem uma influência negativa sobre você. Ou, sua família não entende o nosso relacionamento. Aos poucos, essas frases se tornam frequentes, criando desconfiança. E sem perceber, você começa a se afastar de quem mais poderia te alertar sobre o que está acontecendo. Mas o isolamento físico é só metade da estratégia. A outra parte é a descredibilização emocional. Narcisistas são especialistas em construir uma imagem pública impecável, carismáticos, generosos, atenciosos. E enquanto isso, vão plantando pequenas sementes nos outros sobre você. Ela anda tão sensível ultimamente. Ele tem surtos de raiva que ninguém imagina. Estou preocupado com o estado emocional dele. Essas falas criam um pano de fundo. Então, quando você finalmente tenta pedir ajuda, desabafar ou relatar o abuso, a reação é de surpresa. Ou pior, de dúvida. As pessoas ao redor já foram condicionadas a acreditar que o problema pode estar em você. E isso é devastador. Porque além de viver o trauma, você passa a sentir que está sozinho, desacreditado, isolado em sua dor. Essa tática é engenhosa justamente porque desacredita a única coisa que pode te salvar: sua verdade. E o impacto disso na sua saúde mental é profundo. Você começa a se perguntar se não está mesmo exagerando, se está vendo coisas onde não existem, se está perdendo a razão. Mas não está. Você está sendo cuidadosamente isolado, emocionalmente desacreditado e manipulado para acreditar que ninguém mais vai ouvir ou acreditar em você. E esse é um alerta poderoso. Se quem diz te amar tenta te afastar de todos os outros e ainda te faz parecer louco por reclamar disso, não é amor. É controle. Estratégia 4. Provocação emocional até o seu colapso. Quando a reação vira o álibi. Essa estratégia é uma das mais cruéis, porque transforma sua dor em prova contra você. O narcisista cria situações calculadas para te desestabilizar emocionalmente. E quando você explode, grita, chora ou reage com raiva, ele usa isso para te acusar de ser o verdadeiro problema. A vítima passa a parecer o agressor, e o agressor, a vítima. Essa tática é conhecida como abuso reativo.
Funciona assim. Ele te provoca de forma sutil, repetitiva, estratégica. Toca em feridas antigas, desrespeita acordos, ignora seus limites, revive traumas que vocês já conversaram dezenas de vezes. E faz tudo isso com um ar de naturalidade, como se não entendesse o motivo do seu incômodo. Até que um dia você não aguenta mais, você reage. E nesse exato momento, o jogo muda. Ele se mostra chocado com a sua reação. Diz que você está fora de controle, que tem problemas emocionais, que é agressivo demais. Se estiver em público, tudo parece ainda mais real. Afinal, só a sua explosão foi visível. Ninguém viu o que veio antes. Ninguém viu as provocações, os olhares frios, as frases envenenadas ditas com voz doce. Só vê em você, no auge da dor, perdendo a compostura. E você sente vergonha, sente culpa. Começa a se perguntar se realmente exagerou, se está emocionalmente instável, se talvez tenha virado o que mais temia. Mas a verdade é que não. O que você viveu foi uma armadilha emocional perfeitamente construída para te levar à exaustão e te fazer reagir. Narcisistas precisam dessa inversão para manter o controle. Se eles conseguem te fazer parecer descontrolado, ninguém vai acreditar que eles são os manipuladores. E o pior, você mesmo começa a se calar, com medo de reagir errado de novo. E assim, eles garantem que o ciclo continue. Se você já passou por isso, saiba que sua reação não te define. O que te define é o que você sentiu antes dela. O desespero, a exaustão, a frustração de não ser ouvido, visto ou respeitado. Isso é humano. O erro foi deles. A armadilha, essa ainda pode ser sua. Estratégia 5. Manipulação moral, quando a culpa vira corrente. Poucas coisas são tão eficazes para controlar alguém quanto a culpa. E o narcisista sabe disso. É por isso que uma das estratégias mais frequentes é se apropriar de conceitos como respeito, empatia, perdão, fidelidade e compromisso. Não para vivê-los, mas para te aprisionar a eles. Ele te cobra paciência quando ultrapassa limites. Te acusa de egoísmo quando você tenta impor um. Diz que você está sendo duro demais por se afastar após uma traição, que está exagerando ao pedir mais consideração. Ele transforma suas tentativas de autocuidado em provas de que você é insensível, ingrato ou até desumano. E como você é uma pessoa que tem valores, que preza pela empatia, que acredita no diálogo, você se sente atingido. Começa a questionar se está sendo mesmo intolerante, impaciente, frio. E é aí que ele te prende, usando sua própria consciência contra você. Essa manipulação moral não é feita de gritos nem ofensas. É feita de frases aparentemente calmas, mas carregadas de veneno emocional. Pensei que você fosse diferente. Você falou tanto de empatia, mas não pratica. Você diz que acredita no amor, mas quer desistir por causa de um erro? Essas falas desmontem sua defesa, minam sua autoestima e corroem sua clareza emocional. Porque agora você não está somente lidando com o que sente. Está lidando com o peso de parecer uma pessoa má aos olhos de alguém que você tentou amar e, pior ainda, aos seus próprios olhos. E o mais irônico é que o narcisista cobra valores que ele mesmo nunca pratica. Fala de respeito enquanto desrespeita seus limites. Exige empatia enquanto ignora sua dor. Pede perdão enquanto repete os mesmos erros. Ele não quer valores, ele quer poder. E usa a linguagem dos valores para obter obediência emocional. Reconhecer isso é essencial. Amar não significa se anular. Perdoar não significa aceitar abusos. E ser empático não significa ser cúmplice de quem não tem nenhuma consideração por você. Quando a culpa é usada para silenciar sua voz e sabotar seus limites, isso não é moralidade. É controle. E você tem todo o direito de se libertar. Estratégia 6. A narrativa invertida, quando até os outros passam a te julgar. A sexta e última estratégia é uma das mais devastadoras, porque não apenas atinge você diretamente, ela transforma o mundo ao seu redor em uma extensão do próprio narcisista. Essa técnica é conhecida como uso de slime monkeys, pessoas manipuladas para defender o abusador e atacar a vítima, muitas vezes sem sequer perceberem que estão fazendo isso. Funciona assim.
O narcisista começa a contar sua versão da história para amigos, familiares, colegas de trabalho. Mas não é uma história objetiva. É uma narrativa cuidadosamente construída para parecer coerente, sofrida, sensata. Ele aparece como alguém ferido, incompreendido, injustiçado. E você, como alguém difícil, instável, rancoroso, até abusivo. O mais cruel é que o narcisista escolhe com precisão o que contar e, principalmente, o que esconder. Ele omite os abusos, as provocações, as traições emocionais e destaca apenas suas reações. A briga em que você gritou, o dia em que você chorou de raiva, o momento em que você ameaçou ir embora. E quando essa narrativa é apresentada fora de contexto, ela cola. As pessoas começam a tomar partido. Você percebe olhares diferentes, mensagens frias, julgamentos disfarçados de conselhos. Você devia ter mais paciência? Talvez você esteja sendo radical demais? Ele ou ela parece tão tranquilo. Talvez seja só um mal-entendido. E assim, além de lutar para se manter emocionalmente de pé, você começa a sentir que está sozinho, ou pior, que está errado. Isso é devastador para a sua autoestima, porque o narcisista agora não é só uma ameaça individual. Ele se multiplicou na voz de outros. E cada nova crítica, cada novo julgamento, cada silêncio constrangedor se torna mais uma camada de dúvida na sua mente. Será que eu sou mesmo o problema? Mas não, você não é. O que você está vivendo é uma guerra de narrativas. E quando a outra pessoa é narcisista, ela está sempre um passo à frente nesse jogo. Porque ela não quer justiça, quer controle. E para isso, vai usar todos ao redor como ferramentas, até que você perca completamente a confiança em si. A verdade, você não está sozinho. Só está cercado por uma mentira bem contada. Mas toda mentira tem um prazo. E quanto mais você se fortalece, mais essa verdade começa a aparecer, inclusive para os outros. Agora que você viu com clareza as estratégias sutis e muitas vezes cruéis que um narcisista pode usar para te fazer parecer o problema, talvez esteja sentindo um misto de emoções. Alívio por finalmente entender o que viveu. Raiva por tudo que foi injustamente colocado sobre você. Tristeza por perceber quanto tempo passou duvidando de si mesmo. E tudo isso é válido. Relacionar-se com um narcisista não é apenas estar com alguém difícil. É travar uma batalha invisível contra uma distorção sistemática da realidade. É ter sua saúde emocional enfraquecida lentamente, suas reações transformadas em argumentos contra você, sua dor disfarçada de histeria. E ainda assim, você sobreviveu. Mesmo sem entender direito o que acontecia, você resistiu. Mas agora que você entende, agora que tem nomes para o que sentiu, agora que enxerga as táticas por trás do caos, é hora de se libertar. Não apenas da relação, mas da culpa, da dúvida, da narrativa imposta. Você não é o vilão. Nunca foi. O que você viveu foi manipulação emocional, gaslighting, isolamento psicológico. E ninguém merece carregar sozinho esse peso. Você tem o direito de se proteger, de dizer não, de se afastar, de reconstruir sua autoestima e recuperar sua voz. Cada uma dessas estratégias só funcionavam enquanto você não as enxergava. Agora, elas perderam o poder. Se esse vídeo falou com você, se você se reconheceu nessas situações, deixa aqui nos comentários qual das estratégias mais te marcou. Isso não é só um desabafo, é um ato de cura. E pode ajudar outras pessoas que, assim como você, estão em silêncio, se sentindo perdidas dentro de si mesmas. Compartilhe este vídeo com quem precisa entender o que você entendeu hoje. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui, a gente expõe verdades que libertam. E quanto mais pessoas acordarem, mais difícil será para os narcisistas manterem suas máscaras. Lembre-se, você não é difícil demais. Não é sensível demais. Não é instável. Você é humano. E agora, mais consciente do que nunca.